Olá, boa noite. Nós estamos começando nesse momento uma reflexão para o meu canal. E esse canal é dedicado para o conteúdo da minha igreja. E o título do meu canal é Por que Sou Católico? Eu acredito que o seguinte, hoje na pluralidade cultural que nós vivemos, e a gente tem que respeitar a religião dos nossos irmãos, os outros credos, o comportamento das outras pessoas, mas também a gente tem que vivenciar, nós temos que testemunhar a nossa fé. E por essa razão eu gostaria de, nesse primeiro vídeo, que é um vídeo de apresentação, eu gostaria de dizer que sou Lívio da Silva, sou católico apostólico romano, professo a fé católica, não tenho nenhum preconceito religioso e eu acredito que esta não é a vontade de Deus e nem muito menos o mandamento doutrinal da Igreja Católica, que nós sejamos pessoas que segreguem as pessoas. Nem eu posso dizer para um irmão de outra denominação religiosa que ele está errado ou está certo. Não. Porque a doutrina católica é para a vivência de católicos. E se você é católico, você deve vivenciar, sim, a doutrina da igreja. Viver a caminhada da igreja, certo? Cumprir com os mandamentos da igreja, cumprir com os ensinamentos da igreja. Se sua igreja é católica apostólica romana, você deve viver como um católico apostólico romano, certo? Ok? Não dá para viver sendo católico apostólico romano com outro comportamento, com um comportamento, por exemplo, mundano, um comportamento evangélico, seja lá o que for. Então, para nortear a nossa conversa de hoje, eu gostaria de ler um trecho do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, que se chama O Sermão da Montanha. Para mim, e acredito que para a maioria dos teólogos católicos, dos padres, esse pensamento ele é um pensamento comum entre católicos, de que o Sermão da Montanha, principalmente os seus primeiros versículos no capítulo 5 de Mateus, é o portal de como ser um bom cristão, de como se comportar como um bom cristão. Então diz assim: bem-aventuranças, anseio por um mundo novo. Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados de filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês, por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, segundo o que nós podemos ouvir desse trecho, desse texto bíblico do Novo Testamento, é que este aqui é o portal do comportamento de um bom cristão. É claro que só esse trecho aqui, ele não é a essência do cristianismo, ele não é a essência do comportamento cristão.
há outras coisas que complementam o ser cristão. O que é um sujeito cristão? São todas aquelas ações que permeiam, que se comportam e que fazem com que eu identifique aquele sujeito, aquela pessoa, como um praticante do cristianismo. E mais, se você é praticante do cristianismo e as suas práticas são de acordo com a doutrina católica, então você é um cristão de vertente católica, de práticas católicas, certo? Porque cristãos é todo o grupo de crentes que acreditam na mensagem de Cristo. Eis aqui o porquê que são chamados de cristãos. Por essa razão, a gente tem que fazer sempre essa observação, porque muitas vezes nós confundimos essas denominações, essas nomenclaturas, essas classificações. E também nós não podemos colocar a nossa fé a serviço de classificações, apenas de classificação, porque isso é status. E lembrando bem que Jesus ele é contra qualquer tipo de classificação apenas por status religioso. Correto? Então vamos lá. No versículo 2, Jesus diz, no versículo 3, feliz os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Então não é uma pobreza material, é uma pobreza de espírito. E também não é a ausência do espírito, não é a ausência de espírito fazer as coisas. Como por exemplo, hoje no início da noite, eu assisti ao show de humor do João Cláudio Moreno, que foi transmitido pelo canal do Facebook. E lá estava a irmã da congregação da Filha de Santa Teresa, que inclusive nasceu aqui na Diocese de Crato. E ela falou que o que existe hoje no nosso meio, no meio católico, no meio da nossa comunidade, é essa ausência de pessoas que têm esse espírito de boa vontade, espírito de fazer as coisas. Porque não é nem questão de recursos financeiros, mas é uma questão de pobreza de espírito. Certo, gente? E até que ponto pobreza de espírito é positivo e até que ponto pobreza de espírito é negativo? Pobreza de espírito quando eu coloco a minha necessidade de comunhão com Deus. E esse aqui é o ponto negativo, positivo. Quando eu sinto que eu preciso estar em comunhão com Deus. Então, o meu espírito é pobre da presença de Deus, é pobre da comunhão com Deus. Então, eu preciso estar sempre alimentando essa comunhão com Deus. E é negativa a partir do momento que eu não tenho ação, que eu não tenho força de vontade, que eu não tenho despertar das coisas, que eu não me deixo seduzir pelas coisas. Então, isso é pobreza de espírito. A pessoa não tem espiritualidade. Que isso aqui é uma outra questão que os místicos da igreja, porque vamos até entrar num pouco de polêmica. A questão da espiritualidade, ela não está apenas expressa na Bíblia. A Bíblia ela é a palavra de Deus, mas Deus não se prende na palavra. Se você colocar Deus preso na palavra, você está pequenando Deus. Você está diminuindo Deus. Por onde é que eu conheço Deus? Por meio de sua palavra. E essa palavra está onde? Na Bíblia. Isso aqui, qualquer teólogo vai te explicar isso aqui. Onde é que eu conheço Deus? Como é que eu conheço Deus? Através da sua palavra. E essa palavra está onde? Na Bíblia, que é o livro sagrado. Que nós costumamos chamar esse conjunto de livros de as Escrituras Sagradas. Então, por essa razão, nós temos que conhecer Deus por meio da Bíblia. A Bíblia, ela é a fonte inicial e por onde eu vou conhecer a Deus, certo? E aí, o que acontece depois? Depois eu tenho os testemunhos de quem? Dos profetas. Mas os profetas estão na Bíblia. Nem todos. Nem todos estão na Bíblia. Então, por que? Pois a gente deveria revogar essas pessoas que se auto-intitulam de profeta,
Ah, vou dar uma profecia. Deus me revelou uma profecia. Não, se a gente for achar que tudo só está na Bíblia, então vamos começar a duvidar, a colocar em questionamento essas questões recebi uma profecia, revelei uma profecia. Em tal evento religioso, eu fiz a revelação de uma profecia que recebi de Deus. Não, mas você não diz que só tem profecia se for na Bíblia? Cadê? A sua está na Bíblia? Não, então pronto. Então a gente não pode apequenar Deus. Não pode colocar Deus apenas a serviço aqui, como se fosse uma coisa presa. Não, Deus se manifesta onde Ele quiser, da forma que Ele quiser. Você está entendendo? É por isso que as pessoas muitas vezes não aceitam o fato da questão do amor a Maria que as igrejas apostólicas dedicam a Nossa Senhora, a mãe de Jesus Cristo. As pessoas não aceitam isso. As pessoas não abraçam isso, ficam com um certo receio. É um problema de quem não aceita, certo? E aí continua aqui dizendo ainda sobre o reino, a palavra de Deus. Felizes os aflitos, porque serão consolados, que se deixam consolar. Não é aflito qualquer aflição, gente. Certo? Deus está conosco em todos os momentos. Mas quando ele fala aqui de aflição, não é uma aflição causada por você mesmo, porque Deus lhe dá toda a sabedoria necessária para que você resolva seus problemas, para que você chegue à solução dos seus problemas. Correto? Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Não é aquela justiça de próprio punho, de própria mão. Não. Deram um murro no meu olho, pois agora eu vou dar um murro também, porque eu tenho sede e fome de justiça. Não. Roubaram a minha xícara de café. Vou atrás, vou pegar ele e dar uma pisa. Não. Não é essa justiça aí. A gente tem que ter essa... Inclusive, entra aqui até uma questão de discussão do Estado. Não é porque eu brigue por justiça que eu vou sair por aqui fazendo justiça com as próprias mãos. Que não é isso. Suponhamos que num dado momento você sofra a lesão de um direito seu. Pronto, você tem que recorrer ao Estado, ao poder judiciário do seu Estado, do Estado onde você reside, do Estado onde você é munido de direitos e deveres, de acordo com o texto constitucional de onde você está. Não é que você vá pegar um facão e vai sair fazendo justiça do jeito que você quer, ou pegando um revólver e dando um tiro em quem você... Não existe isso. Isso não é justiça. Isso não é sede de justiça. Bom, mas eu vou ficar o tempo todo calado, os outros me machucando, os outros me batendo, os outros tirando o meu direito. Pois procure seu direito de como rege a organização sistemática do seu sistema jurídico. Mas não vá sair por aí com uma faca na mão, querendo matar todo mundo, querendo arrancar o fato daquele dali. Não. Então, continuando aqui. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Pronto. Quem tem misericórdia vai encontrar misericórdia, é claro, porque quem planta, colhe. Ou você fica espalhando a discórdia, a fofoca de um aqui, faz o boato de outro ali. Como é que você quer encontrar misericórdia quando você falhar? Você não é santo. Você também tem suas falhas. Entendeu? Beleza. E ainda diz aqui que os puros de coração verão a Deus. Quem são esses puros de coração, gente? Quem são? Existe uma oração eucarística, não me engano, parece que é até de número 5, no missal romano, que diz assim: Senhor, acolhei as oferendas que te ofertamos no teu altar. Das pessoas que circundam o teu altar, cuja fé só vós conheceis. A oração diz: acolhei ao Senhor as oferendas das pessoas que circundam o teu altar,
cuja fé só vós conheceis. Pronto. Eu não tenho juiz sobre a fé de seu ninguém. Não tenho. Nem mesmo a igreja tem. O padre não tem, o bispo não tem, o cardeal não tem, o colégio cardinalício não tem, nem o papa tem. Ninguém tem esse poder de dizer quem tem mais fé, quem não tem mais fé. Quem é puro, quem é digno. Entendeu? Agora, é claro, os sinais comportamentais das pessoas dão conta de dizer quem elas são. E aí, por isso que Jesus chama de práticas hipócritas. Porque diz que vai viver uma coisa e vive outra. Certo? Deixa eu ver o que é mais aqui que eu iria falar. Não, por hoje, só isso. E aí a gente vai discutindo essas coisas ao longo do nosso canal. Eu espero que você aproveite o que a gente vai trazer para você aqui neste canal. É um canal que vai falar da fé católica. De por que eu sou católico. Por que eu estou na Igreja Católica. Por que sou católico? Você deve se fazer essa pergunta. Não é errado se fazer essa pergunta, não. Por que sou católico? É só porque pago o dízimo? Não, porque os fariseus também pagavam. É porque eu vou todo domingo para a missa? Não, porque os fariseus também estavam lá todo sábado na sinagoga e ainda guardavam o sábado. E nem por isso Jesus os admirou. Então a gente tem que se perguntar o porquê é que nós somos religiosos. Por que nós somos religiosos dessa prática religiosa? É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que colocar na nossa vida. Que nós temos que experimentar. Porque a fé é um experimento. Muito obrigado e uma boa noite para você.